Capítulo 11. Meu encontro com Vaughan e o álbum de fotografias documentando o meu acidente precipitaram todas as minhas lembranças daquele trauma de sonhos. Ao descer para a garagem subterrânea, uma semana depois, descobri-me incapaz de virar o carro na direção dos estúdios em Shepperton, quase como se o veículo tivesse se transformado, durante a noite, num brinquedo japonês unidirecional ou equipado com minha cabeça no formato de um potente giroscópio, apontando apenas para a base do viaduto do aeroporto. Enquanto eu esperava que Catherine partisse para sua aula de voo, levei meu carro para a Via Expressa e em poucos minutos me vi retido num tremendo engarrafamento. As filas de veículos parados estendiam-se até o horizonte, onde se juntavam as pistas congestionadas das estradas para oeste e sul de Londres. À medida que eu avançava lentamente, meu prédio surgiu no campo de visão. Por cima da grade da varanda da sala de estar, pude ver Catherine se movimentando de um lado para o outro, em alguma atividade complexa, dando 2 ou 3 telefonemas, escrevendo num bloco. De uma maneira inesperada, ela parecia estar brincando de ser eu. Assim que Catherine saísse, eu já sabia. Voltaria ao apartamento, ocuparia a minha posição de convalescente naquela varanda exposta. Pela primeira vez compreendi que, sentado ali, no meio da fachada vazia do prédio, eu estivera visível para dezenas de milhares de motoristas presos no engarrafamento, muitos dos quais deviam ter especulado sobre a identidade daquele vulto enfaixado. A seus olhos, eu devia parecer alguma espécie de totem horripilante, um idiota doméstico, sofrendo de uma lesão cerebral irreversível em decorrência de um acidente de carro, posto agora para contemplar todas as manhãs o cenário de sua morte cerebral. O tráfego seguia lento para o trevo da Western Avenue. Perdi Catherine de vista quando as cortinas de vidro dos prédios de apartamentos se interpuseram entre nós. Ao meu redor, o tráfego da manhã se estendia ao sol, infestado de moscas. Por mais estranho que possa parecer, não experimentei qualquer senso de ansiedade. O profundo sentimento de presságio, que pairava como as luzes dos sinais de trânsito sobre minhas excursões anteriores, ao longo das vias expressas, agora se desvanecera. A presença de Vaughan, em algum lugar naquelas pistas congestionadas, convenceu-me de que podia encontrar alguma espécie de chave para aquele iminente Autoguedon. Suas fotografias de atos sexuais, das grades do radiador e dos painéis dos carros, as conjunções entre cotovelos e peitoris de janela cromados, vulva e velocímetro resumiam as possibilidades de uma nova lógica criada por aqueles artefatos em multiplicação, os códigos de um novo casamento de sensação e possibilidade. Vaughan me assustara. A maneira insensível como ele explorara Seagrave, jogando com as fantasias violentas daquele piloto dublê, meio sonado, advertia-me de que era bem provável que ele faria qualquer coisa para se aproveitar das circunstâncias imediatas ao seu redor. Acelerei quando o tráfego alcançou o trevo da Western Avenue. Depois segui para o norte, pegando o primeiro desvio à direita para Drayton Park. Como um caixão de vidro em pé, o prédio de apartamentos elevava-se pelo céu por cima de minha cabeça, enquanto eu guiava para a garagem subterrânea. Vagueei irrequieto pelo apartamento, procurando pelo bloco de anotações em que Catherine registrara seus telefonemas. Queria interceptar os recados de seus amantes, não por ciúme sexual, mas porque essas ligações interromperiam de forma descabida o que Vaughan planejava para todos nós, o que quer que fosse. Caterina vinha se mostrando incansavelmente generosa e afetuosa comigo. Continuava a me exortar a procurar Ellen Hamilton, de tal modo que, às vezes,
Eu até pensava que ela preparava o terreno para uma consulta gratuita, caracterizada por vastas implicações lésbicas sobre alguma queixa ginecológica obscura. Os pilotos intercontinentais com os quais ela confraternizava deviam trazer mais doenças do que todos os imigrantes apavorados que passavam pelo consultório de Ellen Hamilton. À procura de Vaughan, passei a manhã circulando pelas estradas de acesso ao aeroporto. Parava nos estacionamentos dos postos de gasolina ao longo da Western Avenue e observava o tráfego em sentido contrário. Postava-me na plataforma de observação do Oceanic Terminal, na expectativa de avistar Vaughan seguindo um artista popular em visita à cidade ou algum político. À distância, o tráfego movia-se devagar pela pista de cima do viaduto. Por algum motivo lembrei-me de Catherine comentando certa vez que nunca se sentira satisfeita até que todos os atos de cópula concebíveis no mundo finalmente ocorressem. Em algum lugar daquele nexo de concreto e aço estrutural, naquela paisagem toda sinalizada de indicadores de tráfego e estradas secundárias, posição e bens de consumo, Vaughan movia-se como um mensageiro em seu carro, o cotovelo cheio de cicatrizes, descansando no peitoril cromado da janela, cruzando pelas estradas num sonho de violência e sexualidade, por trás de um para-brisa sujo. Desisti de encontrar Vaughan e fui para os estúdios em Shepperton. Um enorme caminhão-reboque bloqueava os portões. Inclinado pela janela da cabine, o motorista gritava para os dois guardas. O caminhão rebocava um sedã preto, Citroën Palas, o capô amassado por uma colisão de frente. Aquela máquina horrível! Renata veio se encontrar comigo ao sol enquanto eu estacionava meu carro. Foi você quem pediu, James? O carro é necessário para o filme de Taylor. Filmaremos essa tarde uma sequência de desastre. Ela guiará esse carro? É incrível. Ela guiará outro carro. Esse será usado para sequências pós-desastre. Ao final daquela tarde, pensei no corpo entrevado de Gabriele, enquanto olhava por cima do ombro da maquiadora para a figura muito mais glamourosa e circunspecta da atriz de cinema, sentada ao volante do Citroën acidentado. A uma distância discreta, os técnicos de som e iluminação observavam-na como espectadores de um acidente real. A maquiadora, uma jovem refinada, com um senso de humor tranquilo, tão diferente das enfermeiras da enfermaria de acidentados, cujo oposto, num certo sentido, ela era. Trabalhara por mais de 1 hora nos ferimentos simulados. A atriz estava sentada imóvel no banco enquanto os últimos retoques complementavam o rendilhado elaborado de sangue que caía de sua testa, como um chale preto. As mãos pequenas e os antebraços exibiam sombras azuladas de esquimoses simuladas. Ela já assumia a postura de uma vítima de desastre, os dedos tocando de leve nas listras de resina vermelha nos joelhos, as coxas, um pouco erguidas do assento de plástico, como se fosse uma reação a alguma membrana mucosa em carne viva. Observei-a tocar no volante, mal reconhecendo a estrutura. No porta-luvas por baixo do painel vergado havia uma luva de camurça de mulher empoeirada. Será que a atriz, com sua pintura de morte, estava visualizando a vítima real do acidente que destruíra aquele carro? Talvez alguma dona de casa suburbana Francólia, ou uma aeromoça da Air France? Será que imitava por instinto a postura daquela mulher ferida, transformando em sua magnífica pessoa as lesões de um acidente corriqueiro, as manchas de sangue e as suturas longo, esquecidas? Sentada no carro, avariado, era como uma divindade ocupando um santuário, aprontado para ela com o sangue de um membro subalterno de sua congregação. Embora eu estivesse a 6 ou 7 metros do carro, parado ao lado de um técnico de som, os contornos singulares de seu corpo e personalidade pareciam transformar o veículo destroçado. Sua perna esquerda apoiava-se no chão. A coluna da porta
se realinhara e o painel subira para evitar seu joelho, quase como se todo o carro tivesse se deformado em torno de seu corpo em um gesto de homenagem. O técnico de som virou-se, batendo em meu cotovelo com seu microfone. Enquanto ele se desculpava, um segurança uniformizado esbarrou em mim, de passagem. Irromperam uma altercação na esquina oposta do cruzamento rodoviário construído no estúdio aberto. O jovem assistente de produção americano censurava um homem de cabelos escuros, num blusão de couro, de quem tentava arrancar uma câmera. O sol se refletia na teleobjetiva. Reconheci Vaughan. Ele estava encostado no segundo Citroën, fitando o produtor e de vez em quando estendendo a mão cheia de cicatrizes para mantê-lo à distância. Ao seu lado, Seagrave estava sentado no capô do carro. Tinha os cabelos louros presos num coque no alto da cabeça e por cima da calça jeans usava um casaco feminino comprido de camurça bege. Por baixo da blusa vermelha tinha um sutiã estufado, formando os contornos de 2 seios grandes. O rosto de Seagrave já fora maquiado para parecer com a atriz de cinema, rímel, pancake, escurecendo a pele clara. Aquela máscara imaculada de um rosto feminino era como a paródia do pesadelo da atriz, muito mais sinistra do que os ferimentos cosméticos sendo aplicados nela naquele momento. Presumi que Seagrave, usando uma peruca sobre os cabelos louros e roupas iguais às da atriz, guiaria aquele Citroën intacto para uma colisão com o terceiro veículo, contendo o manequim de seu amante. Seagrave já dava a impressão, enquanto observava Vaughan por trás da máscara grotesca, de que fora ferido de alguma maneira obscura na colisão. Com a boca e os olhos brilhantes da mulher, os cabelos louros pintados presos num coque no alto da cabeça, ele parecia com um travesti idoso, surpreendido, bêbado em seu boudoir. Fitava Vaughan com algum ressentimento, como se Vaughan o tivesse obrigado a se vestir daquele jeito, transformando-se numa paródia de atriz. Vaughan conseguira apaziguar o assistente de produção e o segurança, sem ter de entregar sua câmera. Fez um sinal enigmático para Seagrave, a boca cheia de cicatrizes e entreabrindo num sorriso, enquanto dava um passo na direção do escritório. Quando me aproximei, ele gesticulou para que eu o acompanhasse, incorporando-me a seu séquito. Lá atrás, esquecido agora por Vaughan, Seagrave continuou sentado no capô do Citroën, sozinho, como uma bruxa transformada. Ele está bem? Você deveria ter fotografado Seagrave. Foi o que eu fiz. Vaughan bateu com a mão na câmera em seu quadril direito. Com o blusão do couro branco, ele mais parecia um belo ator do que um cientista renegado. Ele ainda é capaz de guiar, desde que seja em linha reta. Leve-o a um médico, Vaughan. Isso estragaria tudo. Além do mais, não tenho tempo. Ellenhammer já examinou. Vaughan virou as costas ao cenário. Ela vai trabalhar no laboratório de pesquisas rodoviárias. Teremos uma demonstração dentro de uma semana. Iremos todos juntos. É o tipo de divertimento que posso dispensar? Não, Bala. Vai descobrir que é tranquilizador. É uma parte vital das séries de televisão. E ele se afastou para o estacionamento. Essas tremendas confusões entre ficção e realidade, resumidas na figura patética, mas sinistra de Seagrave, disfarçado como a atriz de cinema, permaneceram em minha mente durante toda a tarde, até mesmo se sobrepondo à minha reação a Catherine quando ela veio me buscar. Ela conversou um pouco com Renata na maior cordialidade, mas sua atenção logo foi atraída para as fotografias coloridas nas paredes dos carros esportes, feitos sob encomenda, e dos sedãs de luxo que apareciam num comercial de um revendedor que estávamos fazendo. Aquelas fotos emblemáticas e de traseiras e grades de radiador, carrocerias e para-brisas, em cores pastéis e acrílicas, pareceram fasciná-la. Sua tolerância bem-humorada, a Renata, me surpreendeu. Levei-a para a sala de edição, onde 2 jovens editores trabalhavam no copião. Presumivelmente, Catherine estava convencida de que, naquele contexto visual, era inevitável que surgisse alguma espécie de ligação erótica entre mim e Renata, e que se ela mesma ficasse naquele escritório, trabalhando,
entre aquelas fotografias de contornos e layouts de paralamas, também teria uma ligação sexual, não apenas com os dois jovens editores, mas também com Renata. Ela passara o dia em Londres. No carro lá fora, seus pulsos eram teclados de perfumes. O que me atraíra primeiro em Catherine fora seu asseio impecável, como se limpasse de forma individual cada centímetro do corpo, como se ventilasse cada poro em separado. Havia ocasiões em que a aparência de porcelana de seu rosto, uma maquiagem elaborada, como algum modelo de demonstração de um belo rosto feminino, já me fizera desconfiar que toda sua identidade não passava de uma farsa. Tentei visualizar a infância que criara aquela linda mulher, a perfeita falsificação de um Ingres. Aquela passividade, sua total aceitação de qualquer situação, fora o que me atraíra em Catherine. Durante nossos primeiros atos sexuais, nos quartos anônimos dos hotéis do aeroporto, eu inspecionava deliberadamente cada orifício que podia encontrar. Passava a língua por suas gengivas, na esperança de ver algum fragmento de vitela retido entre os dentes, enfiava a língua por sua orelha, na esperança de encontrar um vestígio do gosto de cera. Examinava suas narinas e umbigo e, por último, a vulva e o ânus. Tinha de meter o dedo até o fundo antes de conseguir extrair sequer um tênue cheio de matéria fecal, um vestígio marrom na unha. Fomos para casa em carros separados. No sinal de trânsito da estrada de acesso à pista para o norte da Via Expressa, observei as mãos de Catherine no volante. O dedo indicador direito espetou um velho adesivo no para-brisa. Esperando ao lado, observei suas coxas se moverem, uma contra a outra, enquanto comprimia o pedal do freio. Seguimos pela Western Avenue. Desejei ter seu corpo em meu carro para poder abraçá-lo. Em minha imaginação, pressionei sua vulva úmida contra cada mostrador e instrumento. Esmaguei seus seios gentilmente contra as colunas da porta. Movimentei seu ânus numa longa espiral contra a cobertura de vinil do banco. Ajeitei suas mãos pequenas nos mostradores e peitoris das janelas. A junção de suas membranas mucosas com o veículo, meu corpo de metal, era celebrada pelos carros nos ultrapassando em alta velocidade. O complexo de um ato absolutamente pervertido era como uma coroação para ela. Quase hipnotizado por esse devaneio, percebi de repente o paralama amassado do Lincoln de Vaughan a uns poucos metros apenas atrás do carro esporte de Catherine. Ele me ultrapassou, avançando pela estrada como se esperasse que Catherine cometesse um erro. Surpresa, ela tratou-se de se refugiar na frente de um ônibus da empresa aérea, na faixa ao lado. Vaughan aparelhou com o ônibus, usando a buzina e os faróis para forçar o motorista a reduzir a velocidade, e tornou a ficar atrás de Catherine. Passei para a faixa central e gritei para Vaughan quando o alcancei, mas ele sinalizava para Catherine, piscando os faróis. Sem pensar, ela levou seu pequeno carro para um poço de gasolina, obrigando Vaughan a efetuar uma abrupta curva em U. Os pneus rangendo, ele contornou o canteiro com flores, mas bloqueei sua passagem com meu carro. Excitada por tudo isso, Catherine permaneceu sentada em seu carro. Entre as bombas de abastecimento vermelhas, seus olhos faiscando para Vaughan. Os ferimentos em minhas pernas e peito doíam do esforço de acompanhá-los. Saí do carro e me encaminhei para Vaughan. Ele observou minha aproximação como se nunca tivesse me visto antes, a boca cheia de cicatrizes, mastigando um chiclete, enquanto contemplava os aviões que decolavam do aeroporto. Vaughan, você não está numa pista de testes agora. Ele fez um breve gesto apaziguador com uma das mãos, engrenou a alavanca da mudança na marcha ré. Ela gostou, Bala. É uma forma de elogio. Pergunte só a ela. Vaughan saiu de ré, fez uma curva larga, quase atropelando um frentista de passagem, e partiu pelo tráfego do início da tarde.